Salve, salve, gente! Bem-vindo a mais uma quinta-feira do Hobby News. E hoje é quinta dia de live, bebê. É isso aí. Gente, sejam todos bem-vindos. Tava sentindo falta de vocês. Quinta-feira passada nós não tivemos live. Vamos esperar o pessoal chegar. Aguardando aí a nossa velha e boa conexão de internet, né? Nos ajudar. Nossa, estamos subindo rápido hoje. 280? Uau! Sejam todos bem-vindos. 300. 315. Gente, vocês estavam com saudade mesmo da live, hein? Que beleza. 354. 390. Uau! Obrigado. Só tem 400, gente. Só tem a agradecer. Larissa, seja bem-vinda. Gente, 368, vocês estavam com saudade da live mesmo, hein? Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, gente. Tava com saudade de vocês. 355. Tava com saudade. Boa noite, Kátia. Sejam todos bem-vindos. Lu, que saudade de você. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Quinta-feira nós não tivemos live, gente, porque... Nancy, seja bem-vindo. Nós não tivemos live porque o nosso convidado teve um problema pessoal e não deu pra gente fazer a nossa live. E aí a gente tá vindo essa semana aí com a Larissa. A Larissa é fera, gente. Psicóloga muito fera. E a gente vai falar sobre um tema bem atual, que é o estupro, né? E as consequências do estupro que traz... Lembrando que estupro não é só de mulher. O homem também pode ser estuprado, tá? Então... Antes pra gente começar a chamar a Larissa, vamos tentar entender o que é o estupro dentro do Código Penal, artigo 213. Esse artigo foi mudado em 2009, no caso, tirou a palavra assim, era mulher, mudou-se para alguém. Esse alguém pode se denominar tanto homem quanto mulher. Estupro é o ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou prática ou permitir que ele pratique outro ato libidinoso, ou seja homem ou mulher, forçar, induzir, fazer qualquer tipo de ato que seja carnal ou libidinoso, forçando a pessoa, tá ok? Só pra gente ficar bem esclarecido. Isso, homens também podem ser estuprados, apesar de ser uma minoria, tá? Aqui no Brasil é considerado crime hediondo, ou seja, crime violento, tá? E a pena é entre 6 e 12 anos, dependendo do caso, tá ok? Só pra gente ficar um pouquinho mais clarinho para todo mundo aí. Vamos chamar a Clarissa pra gente começar a bater o nosso bate-papo? Vamos chamar a nossa convidada. Vem que vem, Clarissa! Seja bem-vinda ao Hobby News. Gente, 333, eu tô... Olá, boa noite! Seja bem-vinda a mais uma... Boa noite! Me ouve bem? Sim, tá me ouvindo? Sim, muito bem, muito bem. Nossa, tá Que chique hoje. bom! Olha a roupa. Eu, como sempre, com uma roupinha de malha. Gente, eu tenho que melhorar. Produção, vamos começar a ver o figurino, porque tá ficando ruim pro meu lado. O pessoal tá vendo eu de roupinha assim. Tô falando com o Jabiraca, aqui, meu produtor, aqui, para ele começar a ver o figurino a partir de semana que vem. Larissa, seja muito Tá bem-vinda. ótimo! Tá ótimo, viu? Pode ficar tranquilo. Seja muito bem-vinda. Gente, vocês não conhecem, essa é a Larissa, uma tremenda psicóloga. Larissa, se apresenta para a galera aí que não te conhece ainda, acredito que a maioria já conheça, né? Mas se apresente novamente. Sim, então boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Agradeço de coração, viu, pelo convite. E sou Larissa, psicóloga, atuo nessa área maravilhosa, incrível, há 9 anos. Sou psicóloga clínica, estou na área social e também já passei pela área educacional. Na área educacional fiquei por 7 anos, é uma paixão que eu tenho. Atuei pelo SESI, aqui em Goiás, e eu agora estou atualmente trabalhando com mulheres
e adolescentes em situações de vulnerabilidade, que passaram por violências domésticas, violência sexual. Então, essa sou eu, adoro trabalhar com mulheres, com adolescentes, trabalhar esse empoderamento, essa resiliência que é super pertinente e necessário para nós, principalmente nós mulheres, que muitos ainda acreditam que nós estamos na qualificação de sexo frágil. Só que de frágil nós não temos nada. Nós estamos ali o tempo todo resilientes, persistentes, confiantes e empoderadas. Então é um prazer novamente estar aqui. Prazer é meu te ter no canal aqui mais uma vez, uma hiper mega profissional, como eu falei na chamada. Larissa, então vamos começar a brincadeira, né? Brincadeira não, que isso aqui é coisa muito séria. A gente sabe que estupro é um dos crimes mais hediondos cometidos pelo ser humano. Tanto que até dentro da própria população carcerária, eles não admitem, porque muitos deles têm pais, têm esposas, têm filhas. Então, a própria população carcerária tem repúdio à pedofilia e a estupro, né? E aí a gente cai nesse conceito de que o homem, alguns homens ainda têm essa visão de que o simples fato de uma mulher botar uma roupa mais decotada, usar uma saia um pouco mais curta, dá direito a ele de querer se apossar da mulher, né, sem ter direito algum, né? Ainda tem homens que têm essa visão machista, essa visão ridícula, de querer tocar, de querer puxar, de querer obrigar, né? Infelizmente a gente tem esse conceito ainda, existe muito, não são todos, a gente não pode generalizar, né, logicamente. E aí, de repente, a menina fica lá com o cara, vamos pegar um caso esporádico, ela se interessa pelo cara, mas ela não quer ter relações sexuais. E aí, pelo simples fato dela se interessar pelo cara, o cara vai lá e força a relação sexual com que ela tenha aquela relação forçada, sem mesmo ela querer, mas porque ele quer, porque ele achou que pelo fato dela simplesmente ter sentido algum tipo de atração, dava o direito a ele de ter sexo com ela. E aí ele vai lá e comete o estupro. Como é que fica essa mulher depois desse ato, a cabecinha dela? Pra gente começar a entender. Então, são vários danos, né? Infelizmente, não é só um dano psicológico, que haja visto que é um dano bem peculiar, porque eu sempre costumo dizer que o nosso físico ele é um pouco mais fácil de ser tratado, de ser trabalhado, do que o nosso psicológico, porque depende muito de muitos fatores, né? Então, eu trouxe aqui uma relação de danos que possivelmente, né, pode causar nessas mulheres, que infelizmente alguns homens se acham, né, no direito de estarem praticando essa violência, essa brusca violência, né? Então nós temos o dano tanto psicológico como físico. Eu vou pontuar cada um deles, tanto psicológico quanto físico, tá? Qualquer dúvida vocês podem ir mandando aí, tá? Então o dano físico. Posterior à agressão ocorrida, algumas vítimas podem vir a ter sintomas bem diversos, como a cefalia, que é a dor de cabeça constante, que possivelmente pode gerar uma outra doença também, né? E ter uma fadiga, ficar o tempo todo agoniado, arrepios, sempre arrepiada, um olhar bem vibrante. Então, assim, o tempo todo ela está atenta, né? Então, o físico, ele geralmente é visto na fisionomia dessa mulher que, infelizmente, passou por essa situação constrangedora. O dano psicológico, ele depende muito de cada pessoa, tá, Rubinho? Não é especificamente todas as pessoas que passaram por essa fatalidade que vão desenvolver esses sintomas psicológicos, tá? Lembrando que nós somos seres humanos em nossa subjetividade, então, independente da situação que nós
encontramos, na situação que nós estejamos, é bem peculiar cada sintoma que cada ser humano vem apresentar, tá? Então, possivelmente pode ser que essa pessoa apresente distúrbio de sono, que vem a insônia, ou quer dormir demais, né? Então, é bem relativo, depende de cada um. Um possível quadro depressivo, que varia entre o nível leve, médio e mais grave. O transtorno de estresse pós-traumático. Após a situação, ela fica bastante estressada, bastante agoniada. Aí vem a fadiga, né, que é transmitida através do nosso corpo. O sentimento de degradação e perda de autoestima. Então, ela não consegue, muitas mulheres, não consegue se olhar no espelho, se sentir amada, se sentir desejada, porque ela foi invadida na sua intimidade. Então, isso fica muito constrangedor para ela, ver aquele corpo que ela amava foi drasticamente invadido por uma pessoa sem o consentimento dela, né? Entendi. É um Larissa, sentimento... sem querer te cortar, mas já te cortando, entrou uma pergunta aqui. O estupro afeta a sexualidade futura? Foi a Simone que fez essa pergunta. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Simone, tá bem aqui Já está no radar. Nos danos psicológicos. Tá? Daqui a pouquinho eu já vou falar sobre isso aí, minha querida. Então, tem um sentimento de despersonalização ou desrealização. O que é isso? Pode ser que ela traga uma outra personalidade que não era dela. Então, tem uma outra formação dessa personalidade. Tem um desacreditar das realizações. Ela não acredita mais que ela possa realizar um sonho de crescer profissionalmente, de ter uma vida tranquila, né? De ter uma vida como era antes da situação, né? Então ela começa a desacreditar em si mesma, nos seus projetos, nos seus planejamentos. Então, futuramente, ela acredita que não será mais a mesma. E claro que alguns pontos não será mesmo, né? Não será a mesma, com certeza. Mas ela precisa passar por um processo, como a gente passa todo o momento, só que esse é mais peculiar, de resiliência, né? Que diante de todas essas situações a gente precisa, né, levantar. Sei que não é fácil, tá? Mas diante de um trabalho com psicoterapia, vários outros especialistas, tanto o médico, o psiquiatra, a gente faz esse trabalho com essa equipe, né, para que seja um trabalho bem preciso e mais consistente na melhoria no desenvolvimento dessa pessoa, tá? Da personalidade dela e dessa realização. Tem um sentimento de culpa enorme, enorme, mesmo ela sabendo que não é culpa dela, né? Mas ela sente o ser humano em si, em qualquer outra situação. Tem vezes que a gente já se pega culpando, né? Imagina uma situação dessa, super constrangedora. Ansiedade ao extremo, que aí vem a fadiga, que eu citei agora há pouco em relação ao corpo, ao físico. O temor ao andar ou ficar sozinha. Lembra que eu falei que fica o tempo todo atenta, né? Que o corpo responde, a fisionomia responde. Então é por essa questão, é o medo. Então transforma-se em uma fobia, né? Algumas desenvolvem fobia social. Tem também os temores sexuais, tá aí a sua resposta. Então, possivelmente, essa mulher ela pode ter alguma dificuldade de manter uma relação sexual com uma outra pessoa, porque automaticamente já vai vir a lembrança e já vai ter o bloqueio. Então, é super necessário que essa pessoa passe por um trabalho, por um processo de psicoterapia, para que ela possa ressignificar, reorganizar e trabalhar todos esses danos que, infelizmente, ela passou durante esse momento trágico, né, na vida dela. Então, eu acredito que eu já respondi a pergunta esqueci o nome dela. Simone, sim. Isso aí, Larissa. Então, só para eu poder entender, para a gente contestar. Gente, isso são só algumas
sintomas básicos que a Larissa passou, tá? Porque é uma gama, porque é uma coisa que muita coisa, né? A gente vai voltar depois dentro desses sintomas, então a gente vai só pular um pouquinho para a gente poder trocar um pouquinho o assunto. Larissa, quais são os tipos de estupro? Só existe estupro com conjunção carnal ou existe outros tipos de estupro? Então, Rubinho, bem pertinente a sua pergunta. Existe outro tipo de estupro também. É conhecido também como aliciamento, né? Que é aquela pessoa, que a pessoa me aliciou. Então, mostrar fotos, vídeos, pessoas com relações íntimas, tanto para mulher quanto para crianças e adolescentes, tá, gente? Isso cabe aí no Código Penal, que está visivelmente destacado lá no Código Penal, que até o Rubinho leu um pouquinho aí antes, né, sobre o que é o estupro, né, em relação ao judiciário. Tem também o toque, mas não necessariamente o ato em si, né? Então, tem essas formas do estupro, porque muitas vezes, eu acredito que na maior parte da sociedade, a gente conhece que o estupro é aquele ato carnal, que acontece o fato tal, mas não necessariamente precisa acontecer o fato para que o judiciário entenda como um estupro. Tá? Então, o aliciador, uma pessoa que foi aliciada, ela pode entrar como estupro, ver fotos, vídeos de pessoas com relações sexuais também, ou não, ou sem ter relações sexuais também, só nuas, né, explícitos, também uma forma de estupro. Então, não propriamente dito. Então, as outras formas de estupro é essa. O passar a mão sem o consentimento, né? Então, essas são as outras formas possíveis de estupro também. Fazendo um adendo do que você colocou, gente, tem uma outra forma de estupro. Mulher casada também é estuprada. Não é porque você é casado... Com certeza. E ela não quer ter relações sexuais. Isso para o judiciário também é considerado. Quando você obriga a sua companheira a ter relações com você, isso também é considerado estupro, tá, gente? Perante ao Código Penal. Isso eu ia falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, já pegando seu gancho, já vou passando aqui na frente. Então, eu recebo muitas mulheres, Rubinho, que, né, elas chegam lá, mas eu não quero ter relação com meu marido, eu tô cansada, eu tô isso, eu tô aquilo. E o marido, não são todos, tá, gente? Mas alguns homens, eles têm a tendência de ser mais carnal, que o ato sexual é muito importante para eles, se faz necessário. Isso é tranquilo, a gente precisa respeitar, né? Eu sempre digo que gostar não é obrigação de ninguém, mas respeitar é obrigação de todos. Então, ele precisa, essa pessoa, esse homem, ele precisa compreender que não é só o desejo dele, para que possa ter uma relação sexual saudável, linda, maravilhosa, prazerosa, gostosa, porque o sexo precisa ser gostoso. Ele precisa ser prazeroso. Para ter o prazer, para ser gostoso, não é só para o homem e nem só para a mulher. Precisa ser para o casal, para ambas as partes. Então, independente, como o Rubinho citou aí, tem tanto estupro de homens como de mulheres também, tá? Então, se um do casal não queira ter a relação sexual e é obrigado a ter, isso é visto pela justiça como um estupro, tá? Independente, mas ela é minha mulher, mas ele é meu esposo, independente disso, se não foi do consentimento dele ou dela, é visto pela justiça como um ato de estupro. Legal. Isso é bom a gente sempre deixar bem claro para as pessoas. Ou seja, gente, existem várias situações que se enquadram nesse conceito de estupro. A partir do momento que não há consentimento da pessoa, se torna um estupro. Ou seja, você forçou uma relação, você quis ter um ato, seja sexual, libidinoso, seja por extorsão, seja por indução.
isso é considerado estupro. Larissa, dentro desse conceito, geralmente como é que é o perfil do estuprador? Você conseguiu ali pegar aí dentro dos seus estudos? Então, não tem um perfil, para a psicologia, não tem um perfil propriamente dito, né? Porém, tem algumas percepções, alguns comportamentos que podem induzir, né, a essa situação. Então, geralmente, aquele cara bem galã, né? Bem galanteador, super amigo, super agradável, tanto em relação às crianças, quanto adolescentes, quanto adultos, tá, gente? Geralmente é isso. Trazendo aqui para a questão da infância e da adolescência. Infelizmente, geralmente, o que mais aparece para mim acontece através de um tio, de um pai, um padrasto, um primo e um irmão. Já apareceu vários desses, infelizmente. Parte meu coração, dói meu coração estar falando isso aqui para vocês. Porque falando para vocês já é difícil, imagine durante o atendimento, né? Principalmente das crianças, que elas não têm concepção, não têm conhecimento, não de nada disso, né? E, infelizmente, elas são invadidas em sua intimidade bruscamente, né? Então, isso é muito peculiar, muito drástico para a vida de uma criança. Infelizmente, gente, o estupro, ele pode ter consequências ao longo da vida. Não é só um mês, 2 meses, acabou. Não. Alguns permanecem, perduram pro resto da vida, infelizmente. Então, o perfil, Rubinho, vamos retornar aí, geralmente é esse galanteador, né, esse super agradável homem, super prestativo, ou também não. Tem alguns casos que o homem já chega botando banca, né? Já chega, eu quero, eu vou e quem manda sou eu, né? Então, por isso que eu disse, primeiramente, que não tem aquele perfil propriamente dito. Então, tem perfis, né? Um só não é possível estar trazendo para vocês aqui. Inclusive, a Deise, que é psicopedagoga, ela colocou uma questão muito interessante, que a criação também influencia bastante. Geralmente, o menino, o rapaz que é criado para ser o garanhão, o pegador, o que não pode nunca ter não, né? E isso influencia bastante, gente. Super, bem pertinente aí a sua colocação, Deise. A família, a criação familiar. Gente, a estrutura familiar, ela é extremamente importante. Ela se faz uma mega diferença. Por quê? Se dentro da casa a criança já está naquele processo de desenvolvimento e percebendo que quem manda aqui em casa é meu pai. Então é meu pai que manda na minha mãe, meu pai que manda na minha irmã, e eu sou também o homem da casa, porque meu pai sempre fala, o homenzinho da casa somos nós dois. O papai é o homem e você é o homenzinho. E vice-versa também, tá? A gente não pode ir só para um lado. Eu gosto de ser bem neutra, porque tem alguns casos também que acontece, tá? Em relação às mulheres. Então, a gente precisa valorizar e organizar toda essa questão estrutural da família, independente do cuidador dessa criança, porque hoje em dia a gente sabe que tem várias famílias aí, né? Várias constelações familiares, melhor dizendo. Então, depende muito desses cuidadores, da forma que eles estão passando a questão de valores pessoais, éticos, morais, familiar. Então, depende muito do que você está plantando dentro da sua casa. Porque, geralmente, infelizmente, seu filho vai colher futuramente e você vai colher vendo toda essa situação drástica acontecendo. Então, a gente precisa ficar bem atento, tá? Claro que outro ponto também, Rubinho, que eu quero trazer, pode ser que, sempre são possibilidades que eu trago aqui, tá, gente? Que a psicologia trabalha amplamente na possibilidade. Pode ser também
que esse ser, no passado, na infância ou na adolescência, ele passou por essa situação de estupro. Então, ele não conseguiu digerir tudo aquilo, achou tudo muito normal, porque não foi dada uma certa instrução, uma certa atenção para o caso. Então, ele permaneceu com aquilo na cabecinha, achando que era certo. Então, tá, aconteceu comigo e ninguém fez nada, então eu vou permanecer, então eu vou dar continuidade a esse comportamento. Então, tem muitos casos também que tem essa divergência, então a gente precisa ficar atento a tudo. Por isso que eu sempre digo aqui que não tem um perfil, porque depende muito do passado, de tudo que aconteceu, então depende muito, tá? São soma de vários fatores, né? Vários fatores. Que acaba... Isso eu vi, segundo pesquisa, gente, que a cada 10 estupros, 8 são de meninas e 2 são de meninos. Ou seja, menino também é estuprado. Recentemente, a gente teve um caso nos Estados Unidos de uma professora que ela foi presa agora, e ela teve relações sexuais com um garoto de 17 anos, contra a vontade dele, e ela foi presa, ela está na cadeia. Então, existe estupro de meninos, sim, apesar de não ser tanto quanto de mulheres e meninas, principalmente meninas. Só acrescentando alguns dados, algumas estatísticas, em 2019, a MP registrou 66.123 casos de estupro, tá? 57,9, gente, foram meninas de até 13 anos que foram estupradas. Ou seja, mais da metade dos estupros são cometidos com crianças. E aí, Isso mesmo. Imagina a cabecinha de uma criança de 13 anos, a mãe levando lá para a Larissa, que é psicóloga, e ela tem que lidar com isso. Como é que é para você, Larissa, quando acontece isso, um pai ou uma mãe chega e te fala: Larissa, minha filha sofreu um abuso, ou meu filho sofreu um estupro, a tua ajuda agora para tentar a gente dar uma organizada na cabeça do meu filhote, ou da minha filhota. Então, Rubinho, é bem trágico, né? Infelizmente. Porque eles levam o bem mais precioso deles, né? Que são os filhos. Principalmente, eu até me emociono. Principalmente se for uma menina, né? Que a gente sabe que é bem mais delicada, bem mais, né? A questões é mais peculiar em relação à mulher. E quando chega lá para mim, primeiramente eu peço muita sabedoria, porque não é fácil, gente, não é fácil. Eu peço muito discernimento para que eu saiba lidar com toda a situação, para que eu saiba profissionalmente ajudar aquela criança. E assim, eu sou muito grata que eu já tenho 4 anos nessa área, da área social, onde vem vários casos. Muitos casos já passaram por mim, e aí deu tudo certo, a criança começou a se desenvolver, começou um trabalho de formiguinha, passinho por passinho, porque primeiramente você precisa conquistar a confiança dessa criança, porque a confiança dela foi totalmente quebrada. Pode ser porque ela confiava tanto nas pessoas, era meu tio que eu amava, era meu irmão que eu amo demais, meu pai, a figura heroína que eu tenho na minha vida. E chega com essa situação lá para mim. Então eu preciso muito, muito. O que eu mais priorizo é a confiança, essa criação de vínculo entre mim e a pessoa, eu enquanto profissional e ela, a criança. Então eu priso muito. É o que eu mais bato na tecla para todos os profissionais. Você precisa criar um vínculo com essa criança, com esse adolescente que já está também numa fase, né, totalmente conturbadora, e acontece uma situação dessa. Então, é o passinho de formiga mesmo, que uma semana
tá tudo bem, né? A gente consegue reestruturar alguma coisinha, na outra já vem do zero de novo. Então, é como se nós estivéssemos em recuperação toda semana, toda semana. Então, assim, durante os atendimentos é uma reestrutura íntima, reestrutura emocional e uma reestrutura psicológica para essas crianças. Eu imagino, porque além de você ser uma profissional, você é um ser humano. E aí a gente tem aquela coisa da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, do pai, da mãe, que está passando por aquela situação. Né? Tem como. É só se a pessoa for, meu Deus do céu, não tiver sentimento. Não tem como você não se colocar, você sentir ali e você ter que fazer esse trabalho, tudo que você falou, esse trabalho de resgatar essa autoconfiança, fazer o adolescente ou a criança começar a ver que nem tudo é tão ruim assim. Eu imagino que vai ser bem. E em algumas situações, Rubinho, porque através desses atendimentos, eu participo também das audiências, né, que acontecem. E em algumas situações, a gente vê infelizmente, algumas falhas, né, diante da justiça. Então, isso deixa um pouco triste enquanto pessoa, enquanto profissional, mas a gente está aí para trabalhar, né? A gente está aí para acolher essa criança, acolher essa família e que a justiça seja feita, né? Não só pela justiça do homem, né? Mas que ambas as justiças sejam feitas. Então, assim, tem muitos casos que eu fico com o coraçãozinho doendo mesmo, viu? Imagino, imagino. Me diz uma coisa, Larissa, você também atende mulheres que têm relacionamentos abusivos. Geralmente também as mulheres que têm relacionamentos abusivos também sofrem caso de estupro também. Muito, Né? muito. Infelizmente, muito. Mas tá, meu marido chegou em casa alterado, alcoolizado. E toda vez que chega, Larissa, ele quer ter relação, eu não quero mais isso. Eu quero sair do relacionamento, mas me prende, ele não quer deixar. Então, acontece sim, né? Então, geralmente é aquele bem brusco mesmo, né? Que se posiciona. Então, eu quero agora e vai ser do meu jeito, o que eu quiser, quando eu quiser e do jeito que eu quiser, né? Tem algumas mulheres que ficam, a maioria delas, ficam até envergonhadas, né, de estar citando isso, porque elas vieram de uma outra geração, que ele precisa servir o marido, que precisa ser a mulher da casa, e tererê. A gente sabe que teve essa geração, infelizmente. E hoje a gente se depara com uma situação dessa. Então, é uma reestrutura que precisa ser trabalhada e realizada com essa mulher. Fazer com que ela compreenda que não precisa ser na hora que ele quiser. É uma relação sexual que ambas as partes precisam. E não é vergonhoso em momento algum você falar, olha, marido, peraí, eu não quero agora. Marido, só um momento, me respeita. Esse momento é nosso, esse momento precisa ser prazeroso, esse momento precisa ser nostálgico, precisa ser ímpar, precisa ser incrível. E não só te satisfazer, não é só você chegar ali no seu prazer e pronto, vamos dormir. Então, assim, eu trabalho muito essa questão com as mulheres, que elas precisam se posicionar, não só receber, porque o ato sexual, ele precisa ter prazer para ambas as partes. Senão não é sexo, senão não é amor, não é nada, né? É só um descarrego, né? Eu vou ali descarregar e pronto. Então não é isso que a gente que o ser humano precisa compreender em relação ao ato sexual, à relação sexual. Entendi. Larissa, você como psicólogo, o que você acha que causa, é um dos maiores causadores que criam esse medo da mulher ir lá e denunciar, fazer a denúncia de que ela está sendo abusada, que ela sofreu um estupro? Você como psicólogo, quais são
itens, digamos assim, que mais causam medo? É a exposição, é a vergonha? Então, são vários pontos, Rubinho. Uma delas é a exposição, principalmente se for uma cidade pequena, como a minha, né, onde eu moro. Que a minha cidade, ela tem um pouco mais de 30 mil habitantes. Então, assim, acaba que quase todo mundo conhece todo mundo. Então, o medo da exposição, principalmente, gente, se for alguém que tenha um status dentro da cidade, principalmente em cidades pequenas, tá? Então, é o medo da exposição, o medo tem muito homem que intimida, né, essa mulher, né, começa a causar toda aquela pressão psicológica. Ah, tá, então se você denunciar, eu vou matar seu filho, eu vou fazer isso, vou matar sua mãe, tererê, tererá, né? Então vem com toda essa demanda. Outro ponto, algumas delas depende da questão financeira. Elas não se acham bastante competentes para conseguirem cuidar financeiramente dos seus filhos, né? Então elas são dependentes financeiras, geralmente desse homem. Então uma das partes é a questão financeira. Ah, Larissa, como que eu vou deixar esse relacionamento? Eu vou fazer o quê? Eu dependo do meu marido, ele que é o provedor da casa, tarará. Então, durante o atendimento, é realizada essa empoderação, esse trabalho, eu trabalho muito com essa questão da competência, das habilidades, que ela pode aprender, ela tem capacidade de aprender uma profissão, de desenvolver algo, de criar algo. Ela não é uma mulher que está ali numa caixinha, que merece tudo que aparecer ali, porque ela depende financeiramente daquele homem. Então, são inúmeras as questões que, infelizmente, impedem. Outro ponto. Mas meu filho gosta tanto do pai, mas a minha filha gosta tanto do pai, então usa, em alguns momentos, as crianças para permanecer dentro desse relacionamento. E sempre é esclarecido para elas que o pai não vai deixar de ser pai, ele só vai deixar de ser o esposo, que infelizmente atua de uma forma agressiva com essa mulher. Então elas precisam ter essa concepção, essa consciência. Então, assim, o trabalho da psicologia, ele é incrível, Rubinho, porque ele trabalha todos esses pontos com essas mulheres, né? Todo esse empoderamento, esse acreditar, esse processo de reconstrução, de resiliência mesmo, porque elas acham que elas não podem brotar mais. Já murchou lá a florzinha e elas não têm forças mais. Então, assim, tem umas que já saem dali muito tempo de terapia e já consegue abrir um negócio, já consegue trabalhar em outras funções. Então, assim, é esplêndido. Então, são vários fatores que, infelizmente, prendem essas mulheres. Isso aí, gente. E isso tudo que nós estamos falando não é a nível Brasil, isso é a nível mundial, tá? O estupro é um problema mundial. Uma revista Exame, ela fez os países então, levam mais, tem mais periculosidade, mais casos de estupro no mundo. Eu vou citar para vocês alguns aqui. Pasmem, o 10º país, vocês vão ficar assim, grande parte desses países são asiáticos ou africanos. O primeiro deles é a Índia, segundo Afeganistão, terceiro Síria, quarto Somália, quinto Arábia Saudita, sexto Paquistão, sétimo Congo, oitavo Iêmen, nono Nigéria e, pasmem vocês, o 10º lugar, Estados Unidos da América. Um país de primeiro mundo está entre os 10 piores países que levam periculosidade à mulher. Para a gente ver que o Brasil, existe o problema, tem que ser sanado? Tem, mas é um problema a nível mundial, não é um problema a nível nacional. E países como os Estados Unidos, que se dizem países de primeiro mundo, de pessoas muito mais esclarecidas, que têm uma renda per capita muito maior, porém, o índice de periculosidade está entre os 10 maiores do mundo.
Então, foi muito bom você ressaltar isso daí, Rubinho, porque geralmente nós temos aquela concepção, só acontece na periferia, só acontece com a raça tal, só acontece assim. E não é, gente. Infelizmente, todas essas situações de estupro, de violência sexual, ela está em todo lugar. É no rico, no pobre, no branco, no negro, em todo, independente da raça, religião, etnia, tudo, gente, independente de qualquer circunstância. Infelizmente, o número é drástico. Dor, né? E como é que fica a cabeça dessa mulher, Larissa, depois para ela tentar se relacionar com outra pessoa do sexo oposto, depois que ela passa por uma experiência tão traumática como essa? Como é que é esse processo? Então, primeiramente, durante a terapia, é realizado em duas etapas, né? Em primeira mão, tá? A primeira etapa é de uma avaliação, né? Então, onde o profissional da psicologia, ele vai avaliar os sentimentos que estão predominantes naquela mulher, que é o sentimento de ansiedade, de angústia, algumas chegam calmas demais. Então a gente precisa, tá, então ela tá calma demais, é porque ela aceitou? Nada disso, gente. A gente tem várias interpretações, né, que a gente sabe. O sentimento de medo, de desgosto mesmo. Então é realizado essa avaliação em relação aos sentimentos. Outra avaliação que é prevista, né, durante o atendimento é em relação à desorganização da vida dessa pessoa. Como que era ela antes e como que está ela agora, né, após essa situação. É avaliar também o psíquico, né, o mecanismo dela em relação ao corpo, né, ao físico. Lembra que eu falei que nós temos o dano físico e o psicológico. Então, é realizada essa avaliação. As reações psicossomáticas, lembra da cefalia, da fobia, tem muitas mulheres que apresentam manchas no corpo também, Rubinho, após essa situação traumática. Aconselhamento com medo muito grande, infelizmente ter sido infectada por um HIV ou por uma doença, né, sexualmente transmissível. Então, elas chegam com muitas dúvidas, muito medo. Então, é feita uma bateria de avaliações. Por isso que eu disse que não é somente o psicólogo, é importante nesse ponto. O profissional da medicina, o médico, ele também faz muito necessário ter a avaliação dele em relação a esse ponto, né, das doenças sexualmente transmissíveis e do HIV, tá? A segunda etapa é avaliar também, desculpa, só retornando, como que está o apoio emocional dessa pessoa. Se a família está apoiando, se a família está julgando, se a sociedade está tendo outro olhar para essa mulher, que infelizmente acontece muito, né? Que o primeiro ponto que acontece, mas estava com que roupa? Qual que é o ambiente que essa mulher estava, né? Então, infelizmente, a sociedade leva para esse lado, que é a roupa que induz o outro ser a vir a estupá-la. Pela questão de vulnerabilidade dela. Então, assim, depende muito. Eu sempre digo que a gente não deve julgar a vida do outro, porque a gente não está lá dentro. A gente não sabe o que essa pessoa passou. Então, a gente precisa ser empático e respeitoso, porque o julgamento não cabe a nenhum ser humano. Porque, infelizmente, eu estou propensa a isso. Infelizmente, eu sou uma mulher. Eu preciso trabalhar, eu estou aí nas ruas, eu vou em alguns lugares. Infelizmente, eu sou uma mulher, então eu posso estar. Qualquer um de nós, infelizmente, estamos propensos a isso, né? E que nós sejamos livrados, né, de tudo isso. Mas, infelizmente, o julgamento não cabe, tá, gente? A segunda etapa, Vinho, é uma etapa de reorganização.
de reestruturação. Lembra que eu falo muito aqui da resiliência? É aqui que entra essa parte. Após a violência sofrida, é bem necessário que seja avaliado como que essa mulher está se sentindo diante do seu corpo, diante a sua personalidade, diante a sua vida, as suas atividades diárias. Então, minuciosamente, essa reestruturação é necessária. É trabalhar também com prevenções futuras, né? Daí eu já vou responder a questão dos relacionamentos futuros. Tem algumas mulheres que elas chegam bem abatidas, com certeza, e já não querem mais ter relacionamento, relação, tal. Então é feita toda essa reestruturação, que não pelo fato que ela passou por essa situação, que ela precisa deixar de viver, que ela precisa deixar de seguir a sua vida. Então, daí que eu bato novamente na tecla, fazer com que essa florzinha brote novamente, mostre a sua beleza, mostre toda a sua exuberância, né? Todo o seu brilho. Porque é possível, sim, através de um trabalho bem consistente, bem persistente da psicologia, para que ela possa renascer, para que ela possa vir a ser inserida novamente dentro da sociedade. Por que eu digo ser inserida novamente na sociedade? Porque automaticamente ela já se exclui pelo medo do julgamento, pelo medo dos falatórios, que tem muitos, pelo medo de novamente vir a passar por essa situação. Lembra da quebra da confiança? Aí precisa ser uma reestruturação novamente. Tem mulheres que ainda bem conseguem casar, né? Algumas que não são casadas conseguem chegar ao casamento, porém precisa ter aquela injeção de ânimo, de reestruturação constante. Porque pode ser que, já aconteceu alguns casos com as mulheres comigo, que elas passaram pela situação e aí, um bom tempo depois, anos depois, elas se casaram e retornaram para o atendimento. Marisa, eu não estou conseguindo ter relação com meu marido, porque quando eu tenho, relembro. Né? O jeito que ele me pega foi o jeito que o fulano me pegou, o jeito que ele me olha foi o jeito que ele me olhou. Né? Então, alguns comportamentos já automaticamente já liga na situação que ocorreu. Então, é preciso dessa injeção de reconstrução temporariamente, né? Sempre que for necessário. Então, esses são os pontos que a gente trabalha, Rubinho. Larissa, você me diria hoje, você como profissional, assim, esporadicamente, um quantitativo, assim, você diria que hoje essas mulheres que sofrem esse tipo de violência, quando fazem um tratamento com a você diria o quê? Que 50% conseguem retomar a vida normal? Ou é mais do que isso? Ou é menos do que isso depois que elas passam por um tratamento? Tem mais ou menos uma noção disso? Sim. Durante todo esse tempo, né, de profissão, porque nessa área social que eu digo que tem mais, né, eu estou presenciando mais esse caso, é porque eu atendo no CREAS. O CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. É onde que vem todos esses casos de vulnerabilidade, todas essas questões de violência, de violência sexual. E também atendo no CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Então, é onde ocorre também a violência doméstica, que engloba também a violência sexual. Eu posso, durante todos esses 9 anos que eu também incluo a clínica, que também lá, infelizmente, aparecem essas mulheres, eu posso te dizer, Rubinho, que são mais de 50% dessas mulheres, elas conseguem retomar a vida normal. Conseguem muito. Não digo por mim, né? Porque eu sempre falo para elas que a profissional da psicologia, ela faz um pouquinho, mas quando a pessoa começa a transformar de dentro para fora, os aplausos são para todas elas que conseguem se
ressignificar, se organizar e se mostrar novamente. Então, eu tenho muito orgulho em dizer que mais de 50% dessas mulheres conseguem. É um número ainda, eu acho, bem baixo, mas que é significativo. É um número bem significativo, Super. porque é um trauma, como eu coloquei no início da live, é um crime hediondo, gente. É um crime hediondo, é um crime violento. É um crime que mexe não só com o corpo, mas que mexe com a cabeça da pessoa que sofre a violência sexual. Então, você, depois disso tudo, você ainda ter ainda a capacidade de se superar esse trauma e ainda tentar voltar a ter tua vida, um relacionamento normal, ter um casamento, um namoro, não é para qualquer um. Precisa de muita ajuda, aquilo que a Larissa falou, tanto profissional quanto familiar. Eu acho que a família também é essencial na ajuda do tratamento. Larissa, melhor do que ninguém pode falar, é isso, né? Super. As pessoas apoiarem, estar ali do lado, não julgarem, é aquilo que a Larissa falou. Cuidado muito com essa coisa de apontar o dedo. A gente aqui na internet tem muito disso. Eu vejo muita gentinha aí, muita galerinha que gosta muito de apontar o dedo. Antes de apontar o dedo para frente, tira ele para você. Porque hoje é o vizinho, amanhã, ou a vizinha. Amanhã a gente não sabe que a pedra pode cair no nosso. O ser humano, ele é bem peculiar mesmo, né, Rubinho? Porque eu sempre costumo ter essa concepção aqui na minha cabecinha, que enquanto tá lá no vizinho, eu posso julgar, eu posso falar, eu posso desmerecer, posso tudo. Bateu aqui na porta de casa, eu quero que todos entendam a minha situação. Eu quero que todos me respeitem. Eu quero que todos sejam empáticos comigo, porque aconteceu comigo, E eu vou falar né? para vocês até uma coisa até pessoal, não tem nada a ver, mas eu vou acabar abrindo, porque meu pai tinha uma relação abusiva com minha mãe. Meu pai achava que ele, pelo fato de ser homem da casa, ele podia fazer o que ele queria, como queria, com a minha mãe, enfim. Era uma outra época que a Larissa falou, elas eram criadas para poder casar e ser filhas. Então meu pai se achava dono da minha mãe. E assim, até a hora que minha mãe acordou para ele, resolveu dar um basta. E eu, homem, como criança, eu sempre isso fica gravado aqui na cabeça. Mas uma coisa que eu sempre prometi para mim mesmo é que eu nunca seria igual ao meu pai, porque aquilo mesmo depois que eu passei por aquilo tudo, aquilo fica guardado dentro da cabeça da gente. E uma coisa que eu sempre Certo. prometi, eu nunca vou ser igual ao meu pai. Então também tem muita da personalidade, do caráter, aquilo que a gente falou. Ninguém é dono de ninguém, gente. Não é porque uma menina tá com uma blusa curta, não é porque uma menina tá com uma saia mais ou menos, que me dá direito de ter posse sobre ela. Acabou isso. Vamos parar com essa palhaçada. O mundo mudou. A mulher hoje, ela tem os direitos tanto e deveres tanto quanto o homem, sem querer fazer juízo de valor de ninguém. A gente não está aqui para fazer juízo de valor de ninguém. A gente está aqui para falar sobre um ato hediondo, que é o estupro, e o tipo de dano que aquilo pode causar na vida de uma pessoa para sempre, cara. Aquilo é como se você. É igual a minha cicatrizinha que eu tenho aqui na testa. Isso aqui eu tive com 10 anos, quando eu bati a cabeça no muro, fazendo M, né, para variar. Isso aqui ficou para sempre. Vai ficar aqui, ó. Esta... O ato da violência sexual, ele fica aqui, cara. Ele fica guardado aqui. É uma cicatriz que vai ficar lá dentro. E aquilo que a Larissa falou, toda vez que a mulher tiver algum tipo de insight, aquilo vai vir à tona, né? E aí você imagina você retomar a tua vida. Larissa, você é melhor do que ninguém pode falar isso. Essas mulheres, depois elas voltam no consultório, depois que elas conseguem retomar a vida delas para te dar o feedback e falar, poxa, Larissa, eu estou conseguindo superar. Eu acho que também tudo tem o seu lado bom, não vamos só falar do lado ruim. Falar das coisas boas também. De falar assim, pô, Larissa, eu estou conseguindo superar aquilo que eu passei. E eu estou começando a ter uma vida, né?
Sim, isso é que a parte que me deixa muito feliz. Isso é muito Então elas retornam, sim, muitas delas retornam. As que não conseguem ir pessoalmente, liga, manda uma mensagem, nossa, muito obrigada, tarará, não, você me ajudou, eu consegui. E eu sempre exalto que a gratidão, a melhor desse processo foram elas, né? Eu digo que eu tô ali, ó, eu sou uma sementinha, um grãozinho ali para estar ajudando. Porque a mudança, ela só ocorre a partir do momento que você se permite a mudar. A partir do momento que você se permite a acreditar em você. Tá, eu passei por uma situação constrangedora, uma situação drástica que eu não escolhi, mas agora eu vou escolher ser uma outra mulher. Agora eu vou escolher o meu empoderamento, o meu reforço positivo, o meu engrandecimento enquanto mulher. Então, assim, eu sempre exalto as mulheres que passaram por mim, que passam por mim, porque a mudança só ocorre quando elas me permitem entrar ali dentro. Se aqui a caixinha delas estiverem fechadinha, eu não consigo entrar. Então, assim, eu sou muito grata por elas confiarem no meu profissionalismo, confiarem no meu trabalho, estar entregando a sua vida, né, nas minhas mãos. Então, assim, é uma gratidão imensa que eu quero levar para o resto da minha vida, todas essas mudanças dessas mulheres, dessas crianças. O que mais me emociona são as crianças também, quando as mães escrevem uma cartinha, deixa lá no serviço para mim, a criança escreve uma cartinha, um coração, tudo me agradecendo que estão, né, conseguindo renovar, caminhar sozinhas, eu fico, acho que se me furar eu explodo. Nossa, isso é engrandecedor, né? Não tem palavras para a gente poder definir. Clarissa, hoje o que você pode falar para a mulher em termos de se ela tiver de dizer não, ela tem que dizer não mesmo, não quero, não vou, e não vai acontecer? Então, é muito importante, mulheres que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, não precisam ficar envergonhadas, com medo de dizer não. Mas se eu dizer não agora, vai que futuramente ele muda e vem com todo e não vai me querer mais. Em questão das mulheres casadas, né, que estão em um relacionamento. O não, ele é necessário, porque a dona do seu corpo é você. Você que permite abrir essa oportunidade de invadir a sua intimidade ou não. Ninguém vai ter a chave do seu corpo se você não der. Então, saiba dizer não, saiba. Claro que a gente não vai adivinhar se a gente entregou a chave do nosso corpo à pessoa certa. Porque lembra que eu disse, o ser humano é uma caixinha de surpresas. Ele é subjetivo, é muito peculiar. Mas a partir do momento que você percebeu que a chave não era para aquela pessoa, você fecha de novo. Você toma a chave, não. Aqui quem manda no meu corpo sou eu. Quem dá essa propriedade sou eu. Então sejam donas e sejam se posicione diante dos seus sentimentos, as suas verdades, o seu querer. Porque para ter uma relação saudável, é preciso que os dois queiram, é preciso ser saudável para os dois. E é preciso que você permita, enquanto mulher, essa relação. Se você não permitir, porque você é dona do seu corpo. Então, não se iluda com qualquer coisa, não se deixe ser invadida por quaisquer situação, porque você é dona de você. E ninguém vai te tomar isso. Ninguém. Ao menos que você permitir. Ótimo. O que eu posso falar é o seguinte, gente: gostar, querer, não é sinônimo de obrigar e forçar. São duas vertentes bem diferentes. Quem gosta não obriga, não força. Acontece porque é verdade. Com Larissa, o nosso certeza. tempo está acabando. Como sempre, gente, isso me mata o coração.
que ainda tem zilhões de coisas aqui. Hoje eu tava com material aqui, mas que o Instagram está fazendo o seguinte, a nossa live vai continuar. Quando chega uma hora, ele derruba todo mundo, tá? Eu não sei o que está acontecendo, olha lá, uma hora. Bum, a sala cai e fica com 8 pessoas. A última live foi isso. Vamos ver se ele tá mantendo lá, uma hora, vamos continuar. Então vamos despedir. Ó, 99, 57, ele vai derrubando. Eu não sei. Então, beijo, gente, com Deus. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez você ter vindo, aceitado o meu convite. Vou te chamar outras vezes, a gente vai trazer outros assuntos para falar. Estou à disposição. Adorei, como sempre, adoro sempre trazer você aqui. Beijo no seu coração e obrigado mais uma vez por estar aqui no meu canal. Eu que agradeço pela oportunidade e confiança. Ó, e batemos recorde. A outra foi 200 e pouco. Essa chegamos a 370. Tá ficando difícil de segurar, hein? Beijo, Larissa! Beijo!